E olha, o que partidos e candidatos podem fazer nessa fase de pré-campanha? Esse é o tema do evento que acontece hoje aqui em Porto Velho. E para falar mais sobre este assunto, nós já estamos aqui com o advogado Márcio Nobre, ele que é especialista em direito eleitoral. Ele vai nos contar um pouquinho, né, Adilson? É verdade, Renata. Já está aqui conosco o nosso convidado especial para falar sobre esse assunto, não só sobre o evento que acontece para tentar esclarecer um pouco mais para as pessoas mais interessadas, que são os candidatos, os partidos e tudo mais, mas para também deixar a sociedade um pouco inteirada do que significa essa questão, né? Tudo bem, Márcio? Bom dia, seja bem-vindo. Era Márcio Melo, eu tô com o nosso cinegrafista na cabeça. Márcio Melo. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo aqui. Bom dia, Adilson. Bom dia, Renata. Muito bom estar no programa de vocês. Tem uma grande audiência e que passa informação de um modo leve e divertido. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Márcio, a pré-campanha já começou? Então, na realidade, parece que não, né? Porque a gente vê no dia a dia pouco se fala em eleições, a não ser no aspecto talvez nacional, que a gente ouça falar mais sobre os candidatos. Mas sobre os candidatos locais a gente tem ouvido falar pouco, né? E eu tenho a impressão que talvez isso seja fruto de receio por conta da legislação. A legislação eleitoral muda tanto, a cada eleição são regras completamente novas e você acaba tendo quem deveria ser os protagonistas do processo eleitoral, que são os candidatos, os eleitores e os partidos, receosos por não saberem se cumprem a lei ou não. Um paralelo a gente pode até dizer que não só essa questão dessas mudanças, que evidentemente acontecem com o passar do tempo, mas também o momento em que o país atravessa. A gente vem de uma crise recente, de uma greve que paralisou o país, envolvendo uma categoria, aí daqui a pouco a gente entra em fase de Copa do Mundo, e aí sim vem as eleições, tem o protagonismo de alguns personagens importantes do nosso cenário político que estão mais envolvidos com a justiça do que com o próprio processo eleitoral. Isso tudo é um agravante para que a gente se encontre nesse aspecto dessa forma, ou o público acabou perdendo um pouco o interesse? Como é que você está avaliando isso, Márcio? Eu tenho a impressão que a democracia brasileira está um pouco de ressaca, né? Depois de todos os episódios recentes pelos quais nós passamos, todos os escândalos de corrupção, essa operação Lava Jato que devastou o mundo político brasileiro, o eleitor brasileiro tem a impressão que ele está hoje de ressaca da democracia. Mas o problema é que quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Então, se há uma hora em que a gente tem que ser mais ativo politicamente, que a gente precisa se informar e participar do processo político, a hora é agora. A hora é agora, justamente. A gente precisa... Às vezes as pessoas entendem da seguinte forma: quando a gente fala, vou ter uma conversa agora com o Márcio aqui, para falar sobre a pré-campanha eleitoral, a nova pré-campanha, a legislação eleitoral, mas interessa só o candidato. Não, na realidade, o cidadão ele tem que começar a entender que o processo todo é desenvolvido com a participação efetiva de cada um de nós, para que você entenda como deve se comportar também os pretensos candidatos e, posteriormente, representantes da população. A gente fala de pré-campanha, embora não pareça, mas já é legal fazer uma pré-campanha. O que seria uma pré-campanha em se tratando dessa nova legislação? Só complementando ao que você falou há pouco, conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente se informa, quanto mais conhecimento a gente tem, melhores opções a gente faz na hora de votar. Na pré-campanha, a legislação oscila. Lá atrás não podia fazer nada. Se eu sugerisse que um dia eu queria ser candidato, isso poderia gerar problemas. E a gente vem testando desde a eleição passada uma alteração que é mais permissiva. Candidatos então podem falar que têm a pretensão de ser candidatos, de colocar seu nome para registro. Candidatos podem falar inclusive de plataforma. Olha, eu pretendo ser candidato, eu pretendo pedir o registro de candidatura porque eu entendo que o município tem que ter, no caso até o estado agora, que a eleição vai ser estadual e nacional, né? Mas eu entendo que o estado deva ter o aspecto tal na economia. Ele pode dizer quais são as medidas que ele quer implementar lá na frente, caso venha a ser eleito. Então hoje o ambiente é muito mais permissivo do que antigamente. Eu posso divulgar, se eu fosse candidato hoje aqui, tivesse a pretensão de ser candidato e estivesse sendo entrevistado por você, eu poderia falar livremente sobre essa pretensão, por exemplo. Já poderia estar anunciando. Poderia falar livremente, olha, eu quero ser governador do estado porque o estado tem que ter isso, o estado tem que ter aquilo. Nada impede que seja feito até então. Exatamente. E aí o despertar do interesse de fazer um evento como esse é justamente para tentar
trazer pessoas para reflexão, para que elas comecem a... gente, a gente está num período de processo eleitoral e é uma das eleições, a cada 2 anos a gente tem eleição, todas têm uma importância evidente que muito grande para cada um de nós, mas nós estamos falando da eleição que vai definir o próximo governante do Brasil e, consequentemente, governadores de estados, deputados estaduais, federais, os senadores. Então, ou seja, todas têm a sua importância, mas essa seria um de grau maior ainda, porque implica numa questão da nação como um todo. E as pessoas ainda não se despertaram para isso. Os candidatos também parece-me que estão um pouco com receio de mostrar a cara, Márcio? Seria mais ou menos isso também? É essa a impressão que eu tenho. E pela quantidade de consultas que a gente tem recebido, a gente percebe que há esse receio, há esse medo de fazer algo, de divulgar, por não entender se a legislação permite ou não. E daí que foi que veio, desde a eleição passada, um projeto de cidadania que a gente tem feito, que é o projeto Candidato Legal. A gente faz vídeos e conteúdos por diversos canais, divulgando o direito eleitoral de modo descomplicado. Então é um projeto que quer empoderar o cidadão, seja ele eleitor, seja ele candidato, para que eles compreendam o processo e, portanto, compreendendo, passam a se empoderar e ter melhor condições de atuar na democracia. É um projeto que a gente começou na eleição passada, estamos retomando o evento de hoje, é o evento de relançamento, o lançamento da temporada 2018 do Candidato Legal. Bacana, esse evento ele acontece hoje a partir das 4 da tarde, né? Vai ser no auditório Rocha Filho, que fica na Lauro Sodré, no bairro Pedrinhas. Isso. Né? Todo mundo está convidado para participar ou é restrito a alguma categoria? Não, o evento é aberto porque exatamente a gente quer conversar com o cidadão. A ideia desse evento é falar com quem decide a eleição, que é o eleitor e é o candidato. Eu vejo ali que nós temos, então, os palestrantes, né? Dr. Márcio Nogueira, o qual a gente está aqui tendo a satisfação de conversar, Marcelo Barroso, Marcelo Xavier, e o especialista em marketing político, Fred Perillo, que viria conosco, acabou não vindo, mas vai estar presente no evento. Começa às 4 da tarde, com a perspectiva de durar quanto tempo aproximadamente? A gente imagina que o debate dura em torno de 2 horas, então de 16 às 18 horas. Ou seja, vale a pena você tirar um tempinho para estar ali se manifestando e entendendo, pelo menos buscando entender um pouco mais dessa nova mecânica, pode-se dizer assim, né? É a nova pré-campanha eleitoral. Márcio, eu não poderia deixar você ir embora sem antes te perguntar. A gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, mas tem, paralelo a isso, algumas ações importantes acontecendo. E aí até preocupa alguns especialistas, analista político e também da área judiciária no Brasil, que no próximo dia 26 deve ser julgado um pedido, eu não vou lembrar se o termo técnico é de habeas corpus, o que seria a favor do ex-presidente Lula, que hoje se encontra preso. E que se for cedido a ele, ele pode não só sair da prisão, mas também como oficializar a sua candidatura. Isso procede mesmo? É meio complicado você ter um momento onde as atenções estão voltadas para outras questões e a nossa Suprema Corte vai colocar em votação um ponto assim que começa a despertar a atenção das pessoas, Não seria uma comoção geral? Acho que teria que ser um momento mais oportuno. Como é que você avalia isso aí, Márcio? Ele está numa situação hoje, tem algumas que a gente chama de inelegibilidades, que são aqueles impedimentos legais para se candidatar, que elas comportam discussão. Que eu pode dizer, não, mas teve dolo, eu fiz porque quis, mas eu não fiz porque eu quis. Tem outras que não. Tem outras que, por exemplo, uma condenação criminal, se você tem aquela condenação criminal, esse fato por si só já é suficiente para que você seja tido por inelegível. É a situação do ex-presidente Lula. Portanto, a situação hoje dele com esse julgamento de 2º grau que o condena, o faz inelegível. E ele poderia tentar conseguir uma medida cautelar para suspender essa inelegibilidade. E você realmente coloca uma situação interessante, que é ela vir, essa tentativa acontecer junto à Copa. No momento em que as atenções não estão voltadas, fica mais confortável você ter um entendimento diferenciado, até porque posteriormente vai ser propagado o resultado, enfim. Agora, a informação hoje é algo que é muito acessível, né? Antigamente havia um controle muito maior da informação, porque era só
rádio, TV. Hoje em dia a informação está à disposição, é difícil, mão, né? É difícil, está no celular, está na palma de cada pessoa. Então, por mais que a Copa contagie o país, e eu tenho a impressão que nem a Copa está conseguindo contagiar o país, isso é algo que a população vai acompanhar, vai saber o que está acontecendo. Vamos aguardar para ver o que acontece na semana que vem, então. Está marcado esse julgamento aí sobre esse pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não perca, hoje às 4 da tarde, no Auditório Rocha Filho, na Avenida Lauro Sodré, bairro Pedrinhas, este evento tratando sobre a questão da nova pré-campanha eleitoral. Financiamento e propaganda serão um dos destaques. Márcio, obrigado, um grande abraço. Está sempre aberto o espaço aqui para a gente falar sobre essas questões, tá bom? Eu que agradeço e parabenizo pelo programa. Obrigado, eu.